Comentando a lição de quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. As profecias servem para alertar as pessoas sobre a vontade divina e para preparar os corações para eventos futuros que podem alterar a vida das pessoas. O nascimento de Jesus foi predito e alterou de forma máxima toda a rotina dos judeus, trazendo preocupação para a liderança religiosa que não estudava as profecias porque acreditavam que já conheciam tudo. Inclusive, Jesus chamou a atenção deles com as palavras: "Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim." Ou seja, como é que vocês não me aceitam se as Escrituras do Antigo Testamento testificam de mim? Se os líderes aceitassem as Escrituras e as profecias, teriam aceito e apoiado o ministério de Jesus. Um chinês, homem de cultura, ia passando no momento em que um grande missionário, por nome Hudson Taylor, estava pregando o Evangelho. Ele ouviu falar de Cristo e disse: "Se existe um Salvador, não pode haver um só homem no mundo que não o aceite." E ali mesmo aceitou Jesus como seu Salvador e voltou outras vezes para receber mais explicações a respeito das Escrituras Sagradas, através da qual ficou convencido da divindade de Jesus. Não levou muito tempo e, como fruto de seu trabalho, mais 50 pessoas da cidade também aceitaram a Jesus pelo testemunho daquele homem. O que as passagens do Evangelho de João a seguir revelam sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? Veja São João capítulo 12, versículo 13, com Salmo 118, versículo 26. Veja também São João 12, versículo 14 e 15, com Zacarias capítulo 9, versículo 9. Também São João capítulo 13, versículo 18, com o Salmo 41, verso 9. E São João capítulo 19, versículo 37, com Zacarias capítulo 12, versículo 10 e Zacarias capítulo 13, versículo 6. João falou da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém sendo aclamado pelas pessoas como o salmista profetizou. Jesus entrou montado em um jumentinho, tal como o profeta Zacarias profetizou. Mostrou Judas como traidor, cumprindo o que o salmista profetizou. Falou da morte de Jesus e a tristeza dos discípulos e seguidores, como o profeta Zacarias profetizou. E tudo se cumpriu fielmente. Não existe nenhuma dúvida de que o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus foram preditas pelos profetas e escritores do Antigo Testamento e deram provas inquestionáveis da identidade de Jesus como o Messias esperado e como o Salvador do mundo. Crer nessa verdade já transformou a vida de muitos pecadores, inclusive de Saulo de Tarso, que ao perseguir os cristãos teve um encontro com Jesus e foi transformado. Quando Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, foi transformado e sua mente agiu com notável rapidez. Ele retrocedeu na história profética e viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucifixão, ressurreição e ascensão haviam sido preditas pelos profetas e provavam ser ele o prometido Messias. Livro História da Redenção, página 270. No sul da África, o chefe dos nativos não se opunha a que seus subordinados se tornassem cristãos, mas lembrava: "Se vocês se tornarem cristãos, terão que ser melhores homens e mulheres. Se não for assim, não permitirei que se digam cristãos, porque aceitar e crer é assumir a identidade do Deus dos cristãos, como diz o livro de capa preta deles." Que Deus também nos capacite a fazê-lo. Que Deus nos abençoe.